pessoal lá de cima. Salmo 103, verso 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos repetir isso? Bendize minha alma ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor sabe e eu também, que se o Teu Santo Espírito não aplicar essa palavra aos corações, ela não fará o efeito necessário para a transformação de vidas, para a honra e glória do Senhor. Por isso, ó Deus, aqui declaramos que não é a sabedoria ou a capacitação humana na entrega de mensagens que transforma o coração, mas é o poder transformador do Teu Santo Espírito que toca as vidas. E é por Ele que nós clamamos agora, que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra, que é Tua, aos corações. E assim, ó Deus, saiamos daqui todos nós edificados, exortados, consolados, cheios de graça, para continuarmos a nossa caminhada com alegria nos lábios, júbilo no coração, testemunhando que o Senhor é o Deus presente, que nos ama e que fala ao nosso coração em todo o tempo. Oramos pedindo a Tua bênção sobre nós dessa forma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu li um livro muito interessante chamado Give Your Kids the Keys, que é um livro que não tem ainda em português, do Adam Sandler, que ele fala o seguinte: conta uma história verídica que em janeiro de 2007, no metrô de Washington, as pessoas estavam correndo, o metrô lotado, horário de pico, e vem um senhor carregando uma maletinha, e ele para lá, em janeiro de 2007, abre a sua maletinha, história verídica, tá, meus irmãos? E tira um violino e começa a tocar. As pessoas continuam passando para lá e para lá, para lá e para cá, sem parar, sem prestar atenção naquele homem tocando, até que um jovem para por 9 segundos e coloca lá alguns dólares ali naquela caixa e vai embora. E assim outras 25 pessoas fizeram da mesma forma, rapidamente. Até que uma senhora chegou, prestou bastante atenção, parou. E mesmo sendo empurrada pelas outras pessoas, ela parou e ficou esperando ele tocar. Ele tocava, e ela ficou curtindo aquela música ali, até que ele terminasse a sua apresentação de 45 minutos. E quando ela acabou, ela se dirigiu até ele, e ele guardou o violino. Ela disse assim: ontem eu te assisti lá no concerto da Biblioteca do Congresso. Foi lindo. Eu fiquei emocionada, muito obrigada. Aquele homem que estava ali tocando no metrô, totalmente despretensiosamente, era ninguém menos do que Joshua Bell, um dos maiores violinistas do mundo. O violino que ele trazia na mão e tocava ali, naquele momento, era um Stradivarius da Golden Area, que ele tinha comprado por um pouco menos de 4 milhões de dólares, que o violino tinha 300 anos. Ele recebeu ali, de ofertinha de algumas gorjetas, 32 dólares e 17 centes. Mal sabiam as pessoas que para ele tocar por 2, 3 minutos, as grandes empresas e orquestras pagavam milhares de dólares para ele. E ele se levantou e foi embora. Seguiu o seu caminho. Meus irmãos, Deus está sempre tocando no metrô das nossas vidas. Mas a nossa correria impede de ouvir a melodia divina, na maioria das vezes.
Alguns simplesmente passam correndo, como se ouvisse um pedacinho da música e se satisfazessem dela e fossem embora. Alguns ainda jogam ali as suas pequenas gorjetas e falam: foi legal, foi embora. Mas Deus está nos chamando para prestar atenção que Ele está no metrô da nossa vida, tocando no meio da balbúrdia a harmonia que vai nos transformar e nos fazer perceber a beleza desse Deus que tem muito para oferecer. Esse Salmo 103 é essa história. Ele diz para nós: para um pouco e agradece. Pensa nessa pessoa que se chama Deus e que se relaciona com você, e o que ele significa na história da sua vida e o que pode significar para toda a eternidade. Para! E deixa Deus falar. E aí o Salmo 103 começa lá no primeiro versículo: bendizei. E ele fala: eu bendigo. A minha relação com Deus é de gratidão, não é só de petição, não, é gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ele começa a falar sobre essa beleza de Deus. Esse é o Salmo que nos convida a nos prostrarmos diante de Deus. E deixa o Salmo aberto, versículo 19, olha aí, por favor. E a declararmos o seu domínio. E isso tem profunda relevância para a nossa vida. O versículo 19 diz assim: olha, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Nós temos que declarar como salmista, fazer a declaração do óbvio ululante para o cristão. É a declaração de que nos céus, a ideia da abrangência, existe o nosso Deus e Ele é o Senhor que estabelece. Olha o verso 19. É Ele quem estabelece, o trono é dEle, o reino é dEle, o domínio é dEle, tudo é dEle. E o que Deus quer do cristão é essa declaração de fé, é essa confissão de humildade e entrega. Porque essa confissão é libertadora. Essa confissão é uma bênção. Porque nós começamos a descansar no domínio, no governo, na providência, no cuidado do Deus que é dono de todas as coisas e das nossas vidas. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quem guarda é Ele. Eu me lembro que uma vez eu peguei uma tempestade tremenda num voo internacional, 14 horas voando, e o líder de ministério de louvor estava do meu lado. E aí eu acordei, deu uma chacoalhada forte, eu acordei, olhei para ele, ele falou assim: você consegue dormir nessa turbulência? Eu falei: balançando é melhor. Eu virei para o lado e continuei dormindo. Ele ficou revoltado. Mas nós não oramos, não entregamos a viagem na mão dele. Ele não é o Senhor. Eu sou lá piloto que fique preocupado, o serviço é dele. Porque quando o piloto está no banco da igreja, quem tem que pregar sou eu, né? Então cada um com a sua parte. Ai, será que o pastor vai lembrar do próximo ponto? Será que o piloto fica assim no banco da igreja? Não fica. Então também não vou ficar preocupado com o serviço dele, ele que resolva lá. Né? Como diz meu pai, eu não me preocupo com acidente de avião, porque o avião não é meu se cair. Esse é pensamento libanês. Né? Então nós temos que fazer uma confissão que declara e descansa. Ora, se a sua declaração não descansa, para que serve? Se a sua confissão não é real, é retórica vazia. Então o salmista diz assim: eu quero dizer que o meu coração está cheio de gratidão, porque eu bendigo a soberania de Deus, eu declaro a soberania de Deus, eu declaro o domínio dEle, e o domínio dEle preenche todos os lugares. Quer ver? Dá uma olhada no Salmo 11, versículo 4. Volta aí para você ver. Salmo 11, versículo 4. Diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Começa o versículo 4 do Salmo 11. O Senhor está onde? Seu santo templo. O Senhor preenche o templo, a glória de Deus enche o templo. Por que templo é importante? Porque aqui nós fortalecemos a nossa fé.
Aqui nós somos novamente alimentados com a soberania de Deus. Aqui nós dedicamos a Ele louvor. A glória de Deus enche esse lugar, porque esse lugar é dele. E continuará sendo dele por gerações em gerações. Ele foi dedicado a Ele. Isso tudo aqui é do Senhor. Então nós temos que adorar a esse Deus que preenche os espaços da nossa história com a sua graça e glória. A segunda coisa é o versículo 20. Volta lá para o Salmo 103, versículo 20. É que diante de Deus nós declaramos o seu domínio, mas nós também reconhecemos o seu poder espiritual. Diz, versículo 20: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Quais são esses anjos valorosos em poder? São aqueles que executam as suas ordens e obedecem a sua palavra. São os anjos bons, porque eles são obedientes e executam a palavra de Deus. São anjos bons. Os anjos maus foram rebeldes à palavra de Deus. Acharam que podiam dominar sem respeitar a palavra do Senhor. E por isso foram lançados para longe. Mas o Senhor continua com seu domínio até sobre ele. Porque anjo mau, até anjo mau para agir, precisa da autorização e da permissão de Deus. Não se engane. Mas os anjos bons, valorosos em poder, são aqueles que executam as ordens de Deus e obedecem a palavra de Deus. E vamos ser sinceros, gente, obedecer a palavra de Deus e executar as ordens de Deus não é fácil. Mas é assim que você reconhece aqueles que servem ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o poder de Deus se estende espiritualmente. Ou seja, Deus preenche o templo, Deus preenche as nações, a glória de Deus se manifesta sobre a terra, sobre todas as coisas, mas a glória de Deus e o poder de Deus também se manifesta nas regiões angelicais. Quando você está sendo atacado espiritualmente, quem te protege é Deus. Ele coloca os anjos dele ao seu redor, e muitas vezes, eu diria na maioria, você nem percebe que os anjos do Senhor estão ao seu redor, porque existe uma batalha invisível, só perceptível espiritualmente, e que Deus está ali guardando a sua vida, protegendo. E eu creio que o dia que nós chegarmos no céu, uma das surpresas que nós vamos ter é o quanto Deus nos livrou espiritualmente sem percebermos. Sem percebermos. Quantas vezes Deus nos livrou sem nós nos percebermos, espiritualmente. E o salmista diz: eu bendigo ao Senhor, porque eu reconheço o poder de Deus nas hostes espirituais que eu não vejo com os meus próprios olhos. Essa é a minha fé, diz o salmista. Versículo 21. Diante de Deus, nós temos que perceber que Ele é um Deus organizado. O versículo 21 diz assim, do Salmo 103: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Depois de caminhar, explicando o poder de Deus nos céus, a abrangência, que o reino é dele, que o trono é dele, que a glória é dele, a intenção do salmista, espiritualmente falando, agora é explicar item por item, passo a passo, onde nós podemos reconhecer o poder de Deus e a glória de Deus e a graça de Deus. Ele diz, em primeiro lugar, reconheça a glória de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, no meio espiritual, dos anjos, aqueles que você não vê, mas reconheça também nos exércitos de Deus, onde Ele tem os seus ministros. Os exércitos são de Deus, olha o versículo 21, os ministros são de Deus, e a vontade é de quem? É de Deus. Então, existe uma perfeita conexão entre aqueles a quem Deus chama para servi-lo no seu exército, e que Ele chama de ministros. São aqueles que lideram. Um dos maiores autores na área de administração do mundo chama-se Peter Drucker, chamava porque ele morreu em 2005. Peter Drucker. Não sei se foi 2005 ou 2007, agora, minha memória faltou, mas os administradores de empresas aí vão lembrar. Mas o Peter Drucker, um grande homem, e temia muito ao Senhor. Ele, num dos seus últimos livros, que ele fez uma revisão, chama Gestão, um livro de 750 páginas, uma leitura maravilhosa. Lá na página 129 desse livro, o Peter Drucker diz o seguinte: ele é o pai da administração moderna. Lembra que é o cara. E ele era um cara que falava que todas as decisões tinham que ser compartilhadas em grupo. Ele sempre falou sobre isso. Vamos pensar em grupo, em grupo. Aí, num determinado momento, nesse livro, ele diz o seguinte: ouve-se falar muito hoje em dia no fim da hierarquia. Ele coloca entre aspas.
Aí ele diz, isso é pura bobagem. Em qualquer instituição é preciso haver uma autoridade final, ou seja, um chefe. Aí ele dá um exemplo, nesse livro. Nos momentos difíceis, segundo Peter Drucker, depois que você fez todas as reuniões e tal, mas nos momentos em que precisa de decisões, momentos difíceis ou até mesmo de crise, é necessário que todo mundo se reporte a um chefe e obedeça o chefe, segundo Peter Drucker. Aí ele diz assim, por exemplo, no caso de um navio que está enfrentando uma grande tempestade a ponto de afundar, a tempestade é violenta. Aí ele diz, você acha que o comandante do navio vai convocar uma reunião? O navio está jogado para lá e para cá. Vamos convocar uma reunião, fazer uma análise estatística de possibilidade de fracasso? Não. Ele diz, lá da ponte de comando, fulano, corre e faça isso. Fulano, joga o Jonas no mar. Né? Vai lá, ele dá ordens. E quem as recebe, não questiona. Cumpre. Porque é o momento em que precisa dessa liderança. Aí você vira a página desse livro e ele diz assim, todos nós temos que ter esse chefe. Aí ele coloca entre aspas, que é o Senhor. Meus irmãos, nós cristãos temos esse chefe. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele manda e nós obedecemos. Às vezes ele permite que nós sentemos juntos e discutamos algumas coisas, mas em momentos especiais, não se engane, a palavra de Jesus Cristo vai ser pontual. Faça isso, faça aquilo. Atente para aquela parte. E nós temos que obedecer sem questionar, porque em determinados momentos você vai ouvir claramente o Senhor dizendo atrás de ti, esse é o caminho, andai por ele. Lembram-se disso? Palavra do Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o chefe. Ninguém pode arrogar para si ser o cabeça da igreja, da instituição ou de qualquer lugar. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Da nossa igreja, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos recursos, da nossa família, da nossa vida. Amém? E o cristão tem que declarar isso. O Salmo 148, versículos 7 a 14, fala que diante de Deus nós temos que louvá-lo, porque a obra toda criada revela isso. Salmo 148, de 7 a 14. Hoje eu estou sendo bonzinho com os irmãos, que a gente está só em Salmos, né? Não estamos indo lá para o Novo Testamento, voltando, né? Profeta menor judia, né? Vamos abrir em Joel, o sujeito fica, Jesus, esse homem existe, né? Salmo 148, 7 em diante, diz assim, bendizei ao Senhor, porque toda obra se dobra diante dele, louvai ao Senhor, Salmo 148, 7, louvai ao Senhor da terra, quem vai louvá-lo? Monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Por quê? Porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Quem deve louvar esse Deus? Todos. Versículo 22 do Salmo 103. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Onde está o domínio de Deus? Em toda a obra criada, visível e invisível. Paulo diz em Romanos capítulo 1, que as pessoas são indesculpáveis, porque a criação revela o poder do Deus Criador, e a criação, se inculcando por sábio, resolve adorar a criatura ao invés do Criador. Por isso, diz o apóstolo Paulo, são indesculpáveis, porque o poder de Deus claramente se manifesta através da obra criada. Daí, meus irmãos, diante de Deus, em último lugar, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Versículo 22 diz no finalzinho, bendize a minha alma ao Senhor, porque Deus é um Deus pessoal. A criação toda louva o Senhor, os anjos louvam o Senhor, os exércitos e ministros louvam o Senhor, todas as pessoas louvam o Senhor, a criação toda louva o Senhor. Conclusão do salmista no finalzinho, a minha alma também
louvam o Senhor, porque Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Tá bom, meus irmãos, mas o que é que nós levamos para casa? Devemos levar para casa o seguinte: nós estamos no metrô. Pode ser verdade. Amanhã é segunda-feira. Vai todo mundo para o metrô da vida. Uns vão de carro, outros de ônibus, outros a pé, outros de bicicleta. Mas todos vão para o metrô da vida. Vamos ser exprimidos, apertados. Algumas vezes vão tentar nos assaltar. Mas como fez esse salmista, pare e ouça a melodia que Deus está tocando. Ele quer que você desfrute da melodia que Ele está tocando. Ele quer que você reconheça que existe ali, naquele lugar, no meio de tanta gente, uma autoridade que é inquestionável, uma autoridade que é perfeita. O pecado da humanidade foi tentar viver longe de Deus, e o pecado nos afastou de Deus e colocou em nosso coração valores que não são valores de Deus. Mas Jesus Cristo veio e declarou o seu domínio sobre todas as coisas. Mateus capítulo 7, quando termina o Sermão do Monte, diz: e Jesus Cristo maravilhou as multidões, porque Ele falava como quem tinha autoridade. Jesus tem autoridade sobre as coisas visíveis e invisíveis. Você serve a esse Cristo. Não permita outra autoridade na sua vida, a não ser a autoridade única e exclusiva de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Mostre que você creia no poder espiritual de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13, o poder de Cristo espiritualmente é tão forte, que o homem chegou para ele, orou e disse assim: Senhor, salva aquele por quem eu intercedo, que está doente em casa. E o Senhor Jesus falou assim para aquele centurião: eu vou lá, não precisa ir, aqui mesmo, manda com a tua palavra, e eu creio que lá em casa, aquele que necessita da cura será curado. E o Senhor disse: nunca vi tamanha fé. Ele já está curado, pode voltar. Ele voltou, chegou lá, quem estava curado? A pessoa que ele tinha pedido. Porque o Senhor manda à distância. Porque para Ele não existe distância. Ele é onipresente. O poder de Deus está revelado na sua organização. Deus não é pego de surpresa. Ele sabe o seu dia de amanhã, de depois de amanhã. Ele sabe como vai ser a sua bodas de ouro, de diamante. Ele sabe como vai ser a sua aposentadoria. Ele sabe quantas cirurgias plásticas você vai fazer. Amém? Ele sabe. Deus está no controle de todas as coisas. Lá em Marcos capítulo 14, os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor Jesus, onde é que vamos preparar a ceia? Ele falou assim: vocês vão entrar na cidade, tem um homem que vai estar carregando um cântaro de água, vocês seguem ele, ele vai entrar numa casa, você pergunta para ele: onde é que é para fazer a ceia? Ele vai subir, mostrar um cenáculo, é ali que eu vou fazer a ceia. E diz a Bíblia: e foram, encontraram tudo conforme o Senhor havia dito. Esse é o nosso Deus. E o salmista diz: bendizei ao Senhor. Não permita que nada se interponha entre você e a adoração desse Deus verdadeiro, entre você e aquele que está tocando a música para o deleite da sua vida. Chega mais próximo dele e ouça. E os seus lábios irão consagrar um grande louvor ao Senhor. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos resgatar de uma vida sem fé nas trevas, para uma vida cheia de fé na luz. Ele morreu e nos resgatou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ponha nos seus lábios a declaração de que Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor da sua história. Ele é Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Essa é a minha disposição. Não vai ter outra. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus.
Se você anda preocupado com alguma coisa, se o seu coração está aflito, eu quero falar uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Deus é Senhor. Consagre a sua causa a Ele. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai abrir as portas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Seta nenhuma do inimigo vai atingir sua vida. O Senhor vai colocar anjos ao redor da sua casa, da sua família e da sua vida, e vai te proteger, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem promessa para gerações e gerações depois de você. Não se deixe enganar, não se afaste. Chega perto do Deus que está tocando a música da sua vida e agarre-se com Ele. Curta a música e o louvor na presença do Senhor. Desarme-se na presença do Senhor e deixa fluir o rio de água viva que emana do trono da sua graça. Deus está segurando a sua mão. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E ninguém vai te impedir. Porque você foi resgatado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Essa é a palavra dele, não é de homem algum, não é de instituição alguma, é do Senhor. Ele reina. Com Ele está o engrandecer e a tudo dar força. Ele dá sabedoria e graça aos que o buscam. Ele reveste os que o amam de poder para glorificarem o nome dEle. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos amparado. O Senhor tem nos dado vitórias sobre vitórias. O Senhor conduz e nos segura e nos ampara com a tua boa mão. Oh Deus, quanto temos nos curvado e chorado na tua presença. O Senhor conhece os nossos corações aqui como teu povo, como somos carentes de ti, Senhor. E como é bom suprir e sentir o Senhor suprindo a nossa carência com a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. Como é bom sentir o fluir da tua graça nos conduzindo. Obrigado, Senhor. Não tire, ó Deus, e não permita que nada tire de nós essa certeza, essa confissão de fé, essa disposição de bendizer o teu nome em todo o tempo. Louvado seja o Senhor. Declaramos que tudo é teu, para a honra e glória do teu próprio nome, e que nós nos rendemos ao seu senhorio, para a glória do Senhor, para a alegria dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.